O sistema de transporte público de uma cidade pode ter duas faces. A primeira como um grande vilão e pesadelo da população que necessita do serviço, ou uma grande referência de qualidade de vida e satisfação das pessoas que utilizam dos ônibus, metrôs e trens diariamente. Na maior capital da América Latina, isso não seria diferente. Dia após dia, surgem discussões acaloradas sobre os serviços públicos relacionados ao transporte, sejam críticas à falta de ônibus, pedidos de privatização das estações do metrô, pedidos de não privatização das estações da CPTM e uma lista enorme, repleta de assuntos a serem melhorados. Esse tipo de discussão não nasceu ontem. Desde a época da extinta CMTC, o transporte é discutido principalmente pela população que utiliza do sistema público diariamente. Toda cidade considerada hoje como parte do primeiro mundo tem entre seus principais indicadores a narrativa de um transporte público de qualidade, já que o ir e vir é um direito constitucional da esmagadora maioria dos países ao redor do mundo. E é claro que isso está atrelado ao sistema de transporte oferecido pelo Estado, seja através de empresas contratadas pelos órgãos de gestão de transporte público ou semelhantes. O fato é que sempre o transporte traz consigo a necessidade de um sistema bem regulado, acompanhado e fiscalizado pelo poder público de alguma forma. Essa relação entre o governo e o transporte tem a prerrogativa de garantir um serviço de qualidade e equitativo a toda a população. Porém, o poder público tende a apresentar falhas que são mitigadas através de contratos, parcerias, processos de privatização ou as famosas PPPs, o que na verdade resolve muitos problemas, seja na saúde, na educação, na segurança e nos transportes. Mas o problema é a forma como isso tende a ser conduzido. O sistema capitalista necessita da lei de oferta e demanda e a conta é simples. Se há a demanda de algum produto ou serviço dentro do meio governamental e o Estado possui recursos e meios de oferecê-lo de forma economicamente viável dentro dos seus parâmetros, é provável que tudo seguirá normalmente, com o Estado oferecendo esse produto ou serviço sem maiores dificuldades. Mas por outro lado, se existe a demanda de algum produto ou serviço e a execução não for economicamente viável ao Estado, é possível que haja a privatização, uma concessão administrativa ou algo semelhante, e a intenção é que a oferta exista, porém de forma mais econômica ao Estado, que por sua vez oferece meios para que o parceiro da iniciativa privada cumpra com a oferta, fazendo com que a população seja atendida e a empresa responsável pelo serviço lucre e os cofres públicos não sejam tão afetados. Já num cenário onde tudo isso falha, o crime, e falando da cidade de São Paulo especificamente, o crime organizado, as facções surgem. O envolvimento do PCC em ações que deviam ser de responsabilidade do Estado não é nenhuma novidade para o paulista. O controle de locais de habitação popular, o conhecido Tribunal Paralelo e o comando de áreas inteiras da cidade, como é o caso das favelas, demonstram lugares onde o Estado devia ser presente. Havia uma demanda, porém por diversas razões o Estado não foi capaz de oferecer nada, resultando num poder paralelo para suprir a necessidade de uma população e indiretamente enriquecer chefões de quadrilhas. Esse problema não é enfrentado só pelos governos paulistas ou de qualquer estado do Brasil. Quadrilhas e cartéis existem aos montes. Lidar com eles não é tarefa fácil para qualquer governante. Porém, o crime organizado, as facções e as quadrilhas têm um ponto em comum. Todas vivem à margem da sociedade, sempre de forma oculta, já que o lucro que obtêm com atividades ilegais não pode ser usado facilmente sem serem rastreados e presos, a menos que o dinheiro de qualquer atividade ilegal seja bem planejado, o dinheiro seja lavado, e é nesse ponto que as coisas ficam complicadas. No final dos anos 80 e início dos anos 90, houve o aparecimento gigantesco dos ônibus clandestinos. Centenas de ônibus clandestinos começaram a criar seus próprios trajetos pelas ruas da cidade, já que, por muitas vezes, bairros inteiros não contavam com a cobertura municipal da frota de ônibus, criando uma demanda gigantesca por parte da população que precisava se locomover de casa para o trabalho todos os dias. Esses ônibus eram operados por diversas pessoas, às vezes desempregados que usavam a indenização de anos de trabalho para comprar um único ônibus velho e tentar ganhar lucro de alguma forma. Já o grande problema eram as pessoas mal intencionadas que perceberam a brecha causada pelo sistema e viram no transporte coletivo a oportunidade de lucro. Conduzir um ônibus sem a devida autorização e regulamentação é crime há muito tempo, e seria de responsabilidade do poder público, através do sistema de segurança, impedir a expansão dos ônibus clandestinos na cidade. E é aí que está o problema. A expansão foi tão grande nessa época que surgiram tantos ônibus clandestinos
peruas de lotações e similares, que o poder público não interviu de maneira eficaz. Facções criminosas e traficantes perceberam que uma única lotação seria uma excelente maneira para lavar dinheiro. Para quem viveu as décadas de 1980 até o início dos anos 2000, perceberam que praticamente todos os ônibus clandestinos que um dia foram declarados transporte irregular de passageiros, operados por pessoas sem o devido treinamento ou com poucas condições de segurança e sem licença, formaram um subsistema local da cidade. Ex-cooperativas de todas as zonas da cidade de São Paulo tornaram-se empresas, disputaram e venceram processos de licitação, ganhando autorização para operar diversas linhas de ônibus. Segundo a São Paulo Transportes, ou SPTrans, dos 14.760 ônibus municipais, 5.966 operam no subsistema local, linhas que tiveram origem nas tais cooperativas, ou seja, pessoas que um dia foram considerados criminosos, hoje são os grandes empresários do transporte. Em 2006, o presidente da Coperpan, Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos em Transporte de São Paulo, foi preso, acusado de participar de um plano de resgate. Sem provas, o caso foi arquivado. E não para por aí. A extinta Coperpan foi absorvida pela empresa Transwolf, empresa de transportes que opera principalmente na área sul da cidade. E em abril desse ano, 10 diretores da empresa Transwolf foram denunciados por envolvimento com o PCC. Assunto para um próximo vídeo após o término de todas as investigações. Eu peço que se inscreva no canal e me diz: você conhecia essa pequena parte obscura na história da lotação e dos micro-ônibus da cidade de São Paulo? Deixarei aqui na descrição e no primeiro comentário alguns links de notícias e reportagens que podem ser do seu interesse. Curta o vídeo e até a próxima.